Rapaz, olha a situação que o Corinthians se meteu mais uma vez. E o pior, parece até que é um roteiro repetido, daqueles que a gente já viu 1000 vezes. O clube tá vivendo mais um capítulo de calotes, dívidas e transfer ban, e isso vem se arrastando como uma novela sem fim. A história é aquela de sempre. Comprou, não pagou, ignorou cobrança e agora está sentindo o peso das consequências. O Santos Laguna, do México, bateu na porta do Corinthians várias vezes cobrando a grana que era deles. E o que recebeu em troca? Silêncio absoluto. Nenhum e-mail de resposta, nada. Foi um tratamento de caloteiro mesmo, como se a dívida fosse desaparecer sozinha. Só que dívida não desaparece, ela cresce, e cresce rápido. E quando a gente fala em transfer ban, é bom explicar. Significa que o clube está proibido de registrar novos jogadores até pagar o que deve. No caso do Corinthians, são cerca de 4 milhões de reais que precisam ser quitados só para se livrar dessa punição e voltar a contratar. Mas não é só essa a bronca, essa é só a ponta do iceberg. Porque tem ainda o caso do Matias Rojas, que promete ser um problemão muito maior. A dívida dele pode chegar a 40 milhões de reais. E o curioso é que tudo isso acontece por causa de gestões desastrosas que prometeram arrumar as finanças e deixaram um rastro de dívidas ainda maior. O mais irônico é que tem gente tentando achar um lado positivo. Tem até quem brinque dizendo que o transfer ban impediu mais uma contratação desastrosa, como a do lateral Ricardo Esgaio, que estava no radar. É aquela história. Às vezes, coisas ruins acabam evitando outras piores. Só que isso não apaga o fato de que a situação é vergonhosa. O Corinthians tem fama de não pagar. Não pagou o Ranieri, não pagou o Rojas, não pagou o Félix Torres, não pagou o Palácios. É uma lista interminável de casos. E o pior é que não dá nem para chamar isso de erro. Erro é quando acontece uma vez e você tenta corrigir. Aqui não. Isso virou padrão. É como se fosse parte da cultura da gestão do clube. E aí, fica difícil defender. Eu mesmo, sendo corintiano, não consigo passar pano. Não pagou, meu amigo, tem que ser punido. Perde ponto, perde campeonato, perde o que for. Só assim para aprenderem a pensar antes de contratar, porque não adianta assinar contrato com um jogador caro se depois vai ficar devendo. E olha que, mesmo com toda essa vergonha, ainda tem mais problema vindo aí. O caso Rojas é assustador. Tudo começou porque o jogador ficou 6 meses sem receber. E quando isso acontece, a lei é clara. Ele pode rescindir e cobrar tudo que falta do contrato. E foi exatamente o que ele fez. E não foi por falta de aviso. A gestão anterior prometeu que ia ajeitar as finanças, mas no fim deixou um monte de direitos de imagem sem pagar, contratos mal feitos e dívidas acumuladas. Para piorar, ainda teve renovação cara com jogador que não estava rendendo, como Fagner, e compra de atleta por valores absurdos como Kaká e Mateuzinho. O caso Palácios, então, é surreal. O Corinthians deve cerca de US$ 1 milhão para ele, e mesmo sem usar o jogador, ainda vai pagar mais de 700 mil reais por mês entre parcelas da dívida e parte do salário durante o empréstimo. É ou não é de enlouquecer qualquer torcedor? E se você acha que acabou, segura aí. Tem também o caso Rodrigo Garro. O clube está devendo quase 4 milhões de reais só em impostos relacionados à transação. Na hora de pagar os 20 milhões pela compra. Esqueceram de incluir as despesas operacionais e adivinha quem ficou com o prejuízo? O próprio Corinthians. O clube argentino cobrou e até agora a situação está travada. Parece piada, mas é real. No meio desse caos todo, ainda tem um lado esportivo. Para o próximo jogo contra o Bahia, no sábado, às 9 da noite, o técnico Dorival precisa se virar para montar o ataque. Memphis não pode jogar, Romero também está fora e o tão aguardado Vitinho, que chegou recentemente, não vai estrear. A comissão técnica avaliou que ele está há muito tempo sem jogar, desde maio, e colocá-lo agora só para ganhar ritmo seria um erro. Seriam 2 ou 3 dias perdidos de treino físico, o que atrasaria ainda mais a preparação dele. Então, o plano é esperar para estreá-lo contra o Vasco, no dia 24 de agosto, dando tempo para ele entrar em forma. O problema é que sem Vitinho, a alternativa deve ser Thales Magno, que ainda não brilhou nos treinos, mas vai precisar assumir a bronca. É aquele caso. Se colocam o cara sem estar pronto, a torcida massacra. Se não colocam, reclamam que não tem opção.
E a diretoria? Bom, essa correu para registrar Vitinho antes do transfer ban porque sabia que depois seria impossível. Enquanto isso, a dívida segue aumentando, os casos na FIFA se acumulam e a cada nova gestão parece que o buraco fica mais fundo. O torcedor vê contratações caras e sem sentido, jogadores recebendo salários astronômicos para nem sequer entrarem em campo e o clube atolado em pendências judiciais. E o pior, a sensação de que ninguém aprende nada com os erros do passado. É como se o Corinthians estivesse preso em um looping eterno de decisões ruins, promessas vazias e prejuízos milionários. Dá para dizer que o transfer ban não é o maior problema. O maior problema é a mentalidade de quem comanda, que parece não entender que futebol se joga dentro e fora de campo e que sem pagar as contas não existe vitória que dure muito tempo. O Corinthians segue atolado em uma série de problemas que parecem não ter fim, e cada nova notícia sobre dívidas, atrasos salariais ou punições só reforça o ciclo vicioso em que o clube se encontra. O transfer ban, que já se tornou quase uma marca registrada dessa gestão conturbada, não é apenas um obstáculo temporário. É um reflexo de uma administração que ignora responsabilidades e paga um preço caro por isso. Enquanto o clube luta para regularizar pendências com jogadores, técnicos e outros clubes, a imagem do Corinthians no mercado internacional fica cada vez mais desgastada. E isso impacta diretamente a capacidade de contratar reforços de qualidade, fechar patrocínios e manter estabilidade interna. O cenário é agravado por contratos mal planejados, como o de Palácios, que consomem recursos absurdos sem que o clube tenha retorno esportivo ou financeiro equivalente. São salários que chegam a centenas de milhares de dólares por mês, enquanto atletas promissores que poderiam contribuir efetivamente ao elenco acabam fora de alcance por questões burocráticas ou financeiras. A situação se complica ainda mais quando se observa que a gestão anterior deixou um rastro de compromissos não quitados, processos em tribunais esportivos e pendências fiscais que, somadas, ameaçam paralisar completamente a capacidade do clube de operar no mercado. Cada dívida não paga gera uma reação em cadeia. Clubes como o Santos Laguna, Atlético Paranaense e outros parceiros internacionais já não negociam com o Corinthians com a mesma confiança de antes, e a reputação do clube como parceiro confiável está seriamente comprometida. Além do impacto financeiro, há um efeito direto no desempenho esportivo. Jogadores chegam atrasados, não recebem salários, contratos ficam emperrados e atletas talentosos buscam alternativas em outros clubes, deixando o Corinthians com um elenco desfalcado e limitado. Essa falta de planejamento se reflete nos resultados dentro de campo, que se tornam imprevisíveis, e a pressão sobre técnicos e jogadores aumenta de forma desproporcional. A torcida naturalmente sofre com isso. Os fãs, que sempre foram apaixonados e fiéis, veem seu clube repetidamente entrando em crises de gestão, vendo promessas de investimento se transformarem em desorganização e impunidade. A cada temporada, o descontentamento aumenta, a paciência diminui e a relação entre clube e torcida se torna mais tensa. O marketing, que poderia ser uma fonte de receita vital, também sofre. Patrocinadores buscam clubes que transmitam confiabilidade e imagem positiva. E a constante repetição de casos de não pagamento, transfer ban e escândalos administrativos mina a capacidade do Corinthians de atrair parceiros estratégicos. O resultado é um círculo vicioso. Menos receita significa menos capacidade de investir no elenco e na infraestrutura, o que por sua vez gera desempenho ruim, frustração da torcida e perda de prestígio no mercado, fechando o ciclo de crise. Dentro do clube, a tensão também é constante. Profissionais administrativos e membros da diretoria convivem com pressões internas, disputas por poder e decisões improvisadas, muitas vezes baseadas em soluções paliativas para problemas crônicos. Cada pagamento atrasado, cada contrato não cumprido, cada jogador frustrado aumenta a pressão sobre a gestão, que precisa equilibrar resultados financeiros com desempenho esportivo, o que é praticamente impossível sem um planejamento sólido.
O caso de Matias Haas é emblemático. Meses sem receber, contratos renegociados às pressas, ameaças de rescisão unilateral e toda uma série de complicações legais que poderiam ter sido evitadas com planejamento e transparência. O que se observa é uma cultura de improvisação que se perpetua. Cada erro passado é ignorado, cada lição não aprendida, e ao invés de corrigir, o clube repete padrões que já provaram ser danosos. Mesmo quando surge a intenção de resolver as pendências, muitas vezes é tarde demais. Jogadores importantes já se afastaram, oportunidades de contratação se perderam e processos legais se multiplicaram, criando novas dívidas e novas ameaças de sanções da FIFA e de outras entidades. Enquanto isso, a perspectiva esportiva sofre. Técnicos como Dorival e suas escolhas de escalação precisam lidar com um elenco instável, ausências frequentes de atletas importantes e a pressão de uma torcida que exige resultados. Muitas vezes sem compreender que os problemas fora de campo limitam gravemente o desempenho dentro dele. O exemplo do Vitinho ilustra bem esse dilema. A decisão de não colocá-lo em campo imediatamente não é falta de ambição, mas uma medida estratégica para que ele se prepare fisicamente e esteja apto a contribuir de forma consistente, evitando riscos maiores. No entanto, a torcida e parte da imprensa frequentemente interpretam isso de forma negativa, como se fosse incompetência ou falta de vontade, quando na verdade é uma questão de gestão inteligente do elenco diante das limitações financeiras e administrativas. O impacto psicológico sobre o elenco também não pode ser subestimado. Jogadores que não recebem salários, que enfrentam incerteza quanto ao futuro ou que observam colegas lidando com injustiças contratuais tendem a apresentar queda de desempenho, desmotivação e até conflitos internos. A situação cria um ambiente hostil e instável que se reflete em campo com erros, derrotas e falta de coesão tática. A longo prazo, se não houver mudança estrutural, o Corinthians corre o risco de entrar em um ciclo de decadência esportiva e financeira difícil de reverter. A única forma de quebrar esse ciclo é estabelecer um modelo de gestão transparente, responsável e sustentável, onde dívidas são priorizadas, contratos bem elaborados e a relação com jogadores, fornecedores e parceiros seja pautada na confiança e no cumprimento de compromissos. Sem isso, qualquer sucesso momentâneo será efêmero e cada nova contratação poderá se transformar em uma armadilha financeira, como já ocorreu diversas vezes. Além disso, a comunicação com a torcida precisa ser clara e honesta. Explicar medidas como parcelamento de dívidas, planejamento de pré-temporada e prioridades na escalação ajuda a reduzir a frustração e cria um ambiente mais colaborativo. A transparência não resolve todos os problemas, mas diminui o desgaste emocional e evita interpretações erradas de decisões estratégicas. No cenário atual, o Corinthians ainda precisa lidar com várias pendências legais internacionais, incluindo ações de jogadores, clubes e agentes que esperam pagamento imediato. Cada ação atrasada representa não apenas risco financeiro, mas ameaça direta à participação em competições, registros de jogadores e liberdade para contratar novos talentos. O transfer ban não é um castigo isolado. É o resultado natural de anos de desorganização, falta de cumprimento de contratos e negligência administrativa. Para reverter isso, não basta apenas pagar dívidas antigas, é necessário criar mecanismos que evitem que tais situações se repitam. Isso inclui controles financeiros rigorosos, auditorias independentes, gestão profissional e responsabilidade compartilhada entre diretoria, departamentos financeiros e equipe esportiva. Ao mesmo tempo, é preciso reconstruir a credibilidade do clube junto a agentes, clubes parceiros e federações internacionais. Sem confiança no mercado, a capacidade de formar um elenco competitivo será sempre limitada e qualquer investimento em jogadores estará sujeito a riscos exagerados. A situação do Corinthians é, portanto, um exemplo de como falhas de gestão se acumulam e se refletem em múltiplas dimensões: esportiva,
financeira, institucional e até emocional. Cada decisão incorreta gera consequências em cadeia, impactando diretamente o desempenho em campo e a relação com a torcida. Somente um plano abrangente, coerente e transparente poderá quebrar esse ciclo, permitindo ao Corinthians voltar a competir com regularidade e dignidade, recuperando sua posição de destaque no futebol nacional e internacional. Até lá, o clube seguirá lidando com os efeitos de anos de má administração, aprendendo da forma mais dura que todas as decisões, boas ou ruins, têm impacto real. E que ignorar responsabilidades não elimina problemas, apenas adia. Crises futuras tornando cada temporada mais desafiadora e cada decisão ainda mais crítica para o futuro da instituição. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro furacão parece estar prestes a atingir o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e apaixonados do futebol brasileiro. Nos bastidores do esporte nacional, um rumor que tem ganhado força envolve uma proposta bilionária da gigante aérea Emirates para fechar uma parceria histórica com o time paulista. Fontes próximas à diretoria alvinegra indicam que as conversas já avançaram bastante e que a oferta, se concretizada, poderia mudar completamente o cenário financeiro do clube. A Emirates, reconhecida mundialmente por seus investimentos em grandes clubes da Europa, estaria disposta a colocar cifras inéditas para garantir sua marca estampada no manto corintiano. Caso essa negociação se confirme, o Corinthians não só consolidaria sua força financeira, como também ganharia uma visibilidade global ainda maior, entrando para o seleto grupo de clubes brasileiros com patrocínios de magnitude internacional. Os torcedores já começam a especular sobre os possíveis impactos positivos que essa parceria poderia trazer, desde investimentos em infraestrutura até a contratação de jogadores de alto nível. O que antes parecia distante, agora caminha para se tornar uma realidade palpável e que pode alterar os rumos do futebol brasileiro. A imprensa esportiva não para de repercutir essa possível transação, criando um clima de expectativa e esperança para os próximos capítulos dessa história. Muitos se perguntam se o Corinthians está prestes a entrar em uma nova era, marcada por investimentos pesados e ambições ainda maiores dentro e fora dos gramados. A notícia da proposta bilionária da Emirates não só empolga os torcedores do Corinthians, como também agita o mercado esportivo nacional, provocando debates intensos sobre o impacto financeiro que um contrato dessa magnitude teria sobre a competitividade do clube. Se a negociação se concretizar, o Corinthians poderá investir de forma robusta em sua base, centro de treinamento e até mesmo no futebol feminino, setores que têm ganhado cada vez mais atenção e precisam de recursos consistentes para alcançar a excelência. O valor da oferta, ainda mantido em sigilo absoluto, seria um dos maiores já vistos no futebol brasileiro, e especula-se que a Emirates queira não apenas estampar sua marca na camisa, mas também participar ativamente do desenvolvimento do clube com ações de marketing, intercâmbio internacional e programas sociais. A possibilidade de um aporte financeiro dessa escala poderia tirar o Corinthians de um período de oscilações e colocar o clube em pé de igualdade com gigantes europeus e sul-americanos que já contam com parcerias bilionárias. Além disso, a movimentação da Emirates pode impulsionar outras marcas globais a olharem para o futebol brasileiro como um terreno fértil para investimentos, criando um efeito dominó no mercado. No entanto, algumas dúvidas permanecem, principalmente relacionadas à viabilidade do acordo diante das regras do futebol brasileiro e da necessidade de aprovação dos órgãos reguladores. O mistério sobre os próximos passos mantém a torcida na expectativa e a imprensa atenta a cada possível sinal que confirme ou descarte essa transação histórica. Enquanto a possibilidade da Emirates firmar uma parceria bilionária com o Corinthians ganha força, alguns setores da torcida e da imprensa começam a levantar questionamentos sobre os reais impactos dessa negociação no cotidiano do clube. Embora os números e o prestígio da empresa falem por si só,
Críticos alertam para os desafios que podem surgir com um investimento dessa magnitude, especialmente no que tange a gestão financeira e esportiva. A pressão por resultados imediatos pode crescer exponencialmente, levando a diretoria a tomar decisões controversas em busca de retorno rápido para justificar o aporte milionário. Além disso, há quem questione se o clube estará preparado para suportar as expectativas e a exposição que acompanham um patrocínio bilionário. A pressão da mídia, dos torcedores e dos próprios investidores pode causar um ambiente de tensão nos bastidores, exigindo um equilíbrio delicado entre planejamento a longo prazo e conquistas imediatas. Por outro lado, os defensores do acordo destacam que um investimento dessa magnitude seria a chave para a modernização do clube, permitindo a contratação de jogadores de elite, a ampliação do centro de treinamento e o fortalecimento da marca Corinthians em todo o mundo. Essa dualidade de opiniões cria um cenário intenso e cheio de nuances, onde cada movimento será observado com lupa por especialistas e apaixonados pelo futebol. Assim, enquanto o burburinho cresce e a ansiedade aumenta, o Corinthians se encontra no centro de uma tempestade que pode transformar sua história para sempre. A imprensa esportiva nacional e internacional já coloca o Corinthians em evidência após o surgimento do rumor sobre a oferta bilionária da Emirates, e essa repercussão traz consigo uma série de especulações sobre os impactos que essa possível parceria teria no futebol brasileiro como um todo. O mercado de jogadores pode ser diretamente influenciado por esse aporte, já que o clube paulista teria a capacidade financeira de disputar contratações com gigantes europeus, algo raro no cenário atual do Brasil. Com isso, outras equipes do país poderiam ser forçadas a buscar novos modelos de negócios para competir em pé de igualdade, promovendo uma transformação estrutural no futebol nacional. Além disso, a possível entrada da Emirates no Corinthians abre portas para o aumento da visibilidade internacional do futebol brasileiro, o que poderia atrair ainda mais investimentos estrangeiros e melhorar a qualidade técnica do campeonato local. Por outro lado, há quem veja esse movimento com cautela, lembrando das dificuldades que clubes brasileiros enfrentam para administrar grandes quantias de dinheiro, o que pode gerar desequilíbrios internos e crises futuras. Assim, o debate está instalado e traz uma mistura de otimismo e preocupação. De toda forma, o Corinthians passa a ocupar um papel de protagonista não só no campo esportivo, mas também como um exemplo potencial de profissionalização e modernização no futebol do país. Seja qual for o desfecho, a repercussão dessa notícia já mexe com o coração de torcedores, dirigentes e especialistas que aguardam ansiosamente o próximo capítulo dessa negociação que promete ser histórica. Nos corredores do futebol brasileiro, o burburinho sobre a proposta bilionária da Emirates ao Corinthians ganha contornos cada vez mais palpáveis, com fontes internas afirmando que as negociações caminham para um desfecho em breve. Embora a diretoria do clube mantenha silêncio oficial, algumas indicações apontam que as partes envolvidas estão alinhando os últimos detalhes para um acordo que pode ser anunciado nos próximos meses. Essa movimentação vem sendo acompanhada de perto por rivais e pelo mercado esportivo, que percebe uma possível revolução na forma como os clubes brasileiros lidam com patrocínios e captação de recursos. A chegada da Emirates, gigante do setor aéreo e patrocinadora de equipes como o Arsenal, seria um marco para o Corinthians e um divisor de águas no futebol nacional, principalmente no que diz respeito à valorização da marca e à possibilidade de internacionalização do clube. Os torcedores, por sua vez, estão divididos entre a euforia com a perspectiva de reforços e modernização e a preocupação com a pressão que esse investimento poderá gerar. As próximas semanas prometem ser decisivas, com especulações que envolvem não apenas valores financeiros, mas também projetos sociais, esportivos e comerciais que podem colocar o Corinthians em outro patamar. Enquanto isso, o futebol brasileiro observa atentamente e se prepara para o que pode ser um dos maiores acontecimentos da história recente do esporte no país.
um verdadeiro marco que pode redefinir os rumos do Corinthians e, por consequência, do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!